Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje é a estreia do quadro Precisamos Falar Disso, que nada mais é do que um bate-papo sobre assuntos importantíssimos, que muita gente acaba esquecendo de falar e é uma coisa que a gente realmente precisa falar, então por isso precisamos falar disso. E a ideia é eu estar sempre falando sobre assuntos importantes, como eu disse, e trazendo algum especialista para responder perguntas que vocês aí de casa possam ter e explicar também um pouquinho mais sobre o assunto pra gente. Então esse primeiro quadro vai ser sobre esse primeiro bloco, esse primeiro parte vai ser sobre ansiedade e eu espero muito que vocês gostem. Já vai deixando seu like, senão seu dedo vai cair, hein? Bom, gente, como o nosso assunto de hoje é sobre ansiedade, eu chamei a Thalassa, que ela é psicóloga, para ela falar um pouquinho mais sobre esse assunto e também responder as perguntinhas de vocês. Thalassa, conta pra gente, por favor, como é que foi esse início da sua carreira, como é que você se encaixou nesse caminho, né, de psicologia e tudo mais. Então, psicologia vem pra minha vida e perceber todos esses processos, isso me levou até a psicologia. E aí, dentro da faculdade, eu me encantei ainda mais, me apaixonei totalmente. Eu sou suspeita, né? Mas psicologia pra mim é só amor. Eu acho incrível a gente conseguir levar as pessoas e conduzir com as pessoas a melhora da qualidade de vida dela. Bom, gente, eu pedi pra vocês mandarem algumas perguntinhas relacionadas à ansiedade lá no meu Instagram. Mas antes disso, eu queria que a Tá contasse pra gente como que a ansiedade desenvolve na gente e o que é a ansiedade, né? Então, Tá, explica aí pra gente, por favor. Então, eu acho importante nesse primeiro momento a gente fazer duas separações, né? A ansiedade é muito falado e acho interessante a gente dividir numa ansiedade patológica e uma ansiedade que é ok, é possível a gente sentir. Por quê? Sentir ansiedade num determinado nível, em determinado estágio, é muito positivo, assim como sentir medo, por exemplo, né? Isso evita que a gente se coloque em risco. Isso mostra que, em relação à ansiedade, isso mostra que a gente está preocupado, que a gente se importa com as coisas que estão acontecendo. O que afeta a gente, o que ultrapassa esse nível ansioso, está relacionado à ansiedade patológica. E é quando a gente tem, por exemplo, uma paralisação da vida, uma perca de qualidade de vida. A gente começa a sentir sintomas e uma dificuldade de viver o aqui e o agora, né? Porque a ansiedade nada mais é do que um excesso de futuro, né? Uma preocupação, um medo de alguma coisa, que na maioria das vezes eu não sei de onde vem, o que é e por que é dessa forma, né? Então, a gente fica assim, se sentindo sobrecarregado, pesado, e isso acaba atrapalhando o nosso dia a dia, a nossa rotina. Entendi. Mas quais são os principais sintomas que uma pessoa desenvolve ou os principais sinais que ela dá pra gente quando ela está sofrendo de ansiedade? Então, cada caso é um caso, e isso tem que ser analisado num processo de terapia muito individual, né? Quanto a gente consegue perceber de cada paciente que está ali passando por esse processo ansioso. Mas tem alguns sintomas que são muito comuns, são muito recorrentes na minha experiência clínica, né? Por exemplo, falta de ar, uma dificuldade de respiração como se o peito estivesse muito pesado, boca seca, tremores, alteração de sono, ou você tem insônia, ou você fica por muito tempo acordado, suor intenso, principalmente na palma das mãos. Isso é muito frequente, né? Assim, falta de concentração, agitação motora e às vezes também alguns reflexos de espasmo, né? Às vezes as pessoas falam, meu olho tá tremendo, você consegue ver? E aí tá tremendo só pra pessoa, assim. Realmente. E acontece? Acontece. Então, isso é muito sinal característico de estresse e também está muito relacionado às questões de ansiedade. Mas cada caso é um caso, não tem como a gente generalizar e é preciso perceber isso individualmente. Então, Tá, eu mesma sou uma pessoa muito ansiosa, né? Tipo, um dia eu tô ótimo, outro dia eu tô horrível, tem dias que eu quero, parar de existir uma hora do nada mesmo, eu tô bem, assim, e outra hora, igual semana de prova eu sou muito ansiosa. Eu pareço que, mudo totalmente. A minha rotina de sono vai pro brejo e altera muito realmente, né? E o que mais acontece, a gente vê pessoas, né, que não têm ansiedade ou
talvez não saibam, falando que isso é só frescura, né? Achando que é realmente uma frescura, uma coisa nada a ver, que a pessoa tem porque ela quer ou alguma coisa assim. E o que você acha disso? Isso é uma questão muito delicada, porque grande parte, né, do que envolve as questões de saúde mental, elas são vistas como frescura. Eu particularmente acho uma pena, porque não é porque é invisível aos olhos que não dói tanto quanto uma dor física, por exemplo, ou até mais, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, porque se eu tenho um sintoma ou alguma coisa e eu acho que é frescura, eu vou deixar para procurar ajuda em último caso. Se eu for procurar ajuda e aí eu chego no consultório, enquanto paciente, muito mobilizado, isso dificulta o meu processo de estar ali fazendo alguma coisa por mim, esse autoconhecimento, essa percepção do meu sintoma para que eu consiga me sentir melhor. E para além disso, as pessoas que não têm, que dizem que é frescura e que, levanta daí, faz isso, não sei o quê, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais empático enquanto sociedade, entender que o sentir é muito particular, né? Se eu não sinto, eu não posso falar pelo outro. Eu posso dar a minha experiência e falar do meu lugar, né? Mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque o sentir é muito individual e é muito particular. Então, não me cabe julgar o quanto o outro sente e a dor do outro. Se eu não tenho como ajudar, é melhor que eu só escute aquela pessoa, enfim, mostre que estou ali apoiando, mas que não defina o sentimento do outro como algo menor do que talvez seja. E eu costumo dizer assim também, né, que às vezes o que é uma coisa pra mim que pode significar muito pra outra pessoa pode significar nada ou vice-versa, né? Então eu sempre tenho o costume de nunca minimizar, né, igual você estava falando, a dor de alguém. Quando alguém vem desabafar comigo, acontece muito em amizade, né? A gente vive falando e é sempre assim, né, que a gente tem que tentar entender mesmo. Exatamente, porque o que é certo para um não é certo para o outro, o que é importante para um não é importante para o outro, o jeito de amar de um não é o jeito de amar do outro, e aí é a mesma forma como sentir, né? Então a gente precisa respeitar o sentimento do outro, porque é um universo inteiro que está ali, é a história daquela pessoa toda que está ali, então não me cabe julgar o sentimento do outro, e a pessoa enquanto indivíduo precisa entender isso para não se deixar ser atropelada por alguém ou alguma opinião de uma pessoa que age dessa maneira. Quais dicas você aconselharia para as pessoas que têm ansiedade, né? Ou para usar mesmo até em um momento de crise de ansiedade? Então, isso depende muito, e aí mais uma vez cada caso é um caso, tem que ser avaliado junto do paciente ali no processo dele. Mas o que eu acho que ajuda muito é a gente se colocar consciente do que está acontecendo, sabe? Perceber os sinais e os sintomas que o nosso corpo dá. Porque nosso corpo se comunica com a gente o tempo todo. Somos seres biopsicossociais, sexuais. Todas as nossas conexões estão interligadas de alguma forma. E a gente precisa ter essa autoconsciência para conseguir entender o que está acontecendo. Mas tem algumas técnicas que ajudam muito em situações de crise, por exemplo, como controle de respiração, estar presente no aqui, no agora, se localizar, se ambientar, se entender. Isso tudo é muito positivo para que a gente consiga reduzir nossa ansiedade no momento de crise e conseguir recobrar nosso pensamento e nossa consciência em relação ao que está acontecendo. Eu vou ler agora para você algumas perguntinhas que o pessoal mandou. Eu tô com a minha colinha aqui. E a primeira pergunta é por que as pessoas ansiosas, elas tendem a comer mais? Essa pergunta é muito recorrente, assim, e aí eu acho que vale a gente pensar que é interessante que alguns excessos escondem uma falta. Então, por que a gente precisa colocar a comida em algum lugar, né? O que essa alimentação está representando de alguma forma? E aí, mais uma vez, esse processo de tomar consciência do que a gente faz. A gente tende a comer mais, às vezes até para ocupar um espaço de tédio. E se a gente não entende, não percebe isso, a gente simplesmente reproduz comportamento atrás de comportamento sem se dar conta. Vira um ciclo, né? Um vício, um ciclo vicioso. Exatamente, é um ciclo vicioso. A gente vai reproduzindo e nunca se questiona do porquê fazer aquilo. Por que eu me comporto assim? Por que eu tô comendo se eu não tô com fome ou se eu comi há 20 minutos atrás? Então, é interessante tomar consciência desse processo, né? Parar para comer exatamente,
tentar, ao invés de fazer 1000 coisas enquanto come, parar, comer devagar, prestar atenção no que a gente come, né? Porque a gente pode falar, mas o que nutrição tem a ver com psicologia? Tudo, né? Porque se eu como alimentos ricos em cafeína, em açúcar, em gordura, eu vou deixar meu corpo mais ativo, né? Ele vai ficar mais vigilante. E isso tende a potencializar alguns sintomas psíquicos. Então, ter uma alimentação mais rica, por exemplo, em legumes, verduras, frutas, grãos integrais, isso tudo ajuda a gente a estar mais consciente do processo de alimentação, sabe? Entendi. Igual, por exemplo, beber muita água. Beber muita água ajuda muito. Às vezes aquela sensação de cansaço excessivo nada mais é do que uma desidratação, né? Então, a gente precisa cuidar do corpo para que a gente consiga encontrar um equilíbrio da mente também, né? Da mente no nosso corpo. Entendi. A segunda perguntinha que mandaram pra você é muito parecida com a terceira, então eu vou juntar essas perguntinhas pra você responder. A segunda seria: qual a melhor forma de controlar a ansiedade ao falar em público? E a terceira é: o que fazer para aliviar ou amenizar a ansiedade, tipo em situações de prova? Como eu disse, é natural a gente ficar ansioso com algumas coisas, né? Então, falar em público, fazer uma prova, isso gera preocupação, isso gera, e agora, como vai ser, e tudo mais. É natural até um determinado nível. Então, é interessante a gente observar o quanto isso me mobiliza, né? Se é uma ansiedade preocupada e tudo mais, ou se é uma coisa que me paralisa de uma certa maneira. E aí, é interessante a gente perceber, por exemplo, se você estuda, se você se prepara, a gente tem uma tendência a diminuir essa preocupação excessiva, né? Então, planejamento é tudo. A gente precisa se organizar, a gente precisa se preparar para evitar aquele monte de e se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se? Porque muito provavelmente a maioria desses e se que a gente pensou nem vão chegar a acontecer. Então, a gente gasta muita energia pensando, se preocupando, e às vezes isso nem chega nem perto de acontecer efetivamente. Então, é interessante a gente se planejar e aí buscar entender que, por exemplo, para eu falar em público, eu me preparei. Quem melhor do que eu para falar sobre aquilo que eu estudei e que eu me preparei? Né? Exatamente. Eu vou falar muito bem porque eu estou preparada para aquilo, porque eu estudei para falar aquilo. E entender que você está ali dedicando o seu melhor, o que você consegue fazer naquele momento de melhor. E evitar comparações, né? Isso também ajuda a gente a se sentir mais confortável. Porque se comparar com a régua do outro, é muito cruel com a gente mesmo, né? Porque a gente vê da vida do outro só um recorte. Então a gente precisa estar ali sendo justo com a nossa própria vida também, né? E outra coisa que eu acho que ajuda e facilita muito é a gente respondendo esse monte de questões que vão surgindo na nossa cabeça, assim, alinhando as nossas dúvidas e respondendo: por que eu tô nervoso assim se eu estudei? Porque essa é uma questão que eu tenho dificuldade. Beleza, então eu tenho que ter mais atenção. E assim a gente vai diminuindo esse impacto emocional muito alto. Como saber que eu estou tendo uma crise de ansiedade e existe algum jeito de parar? Então, e aí, mais uma vez, é se perceber, né? Perceber o que seu corpo está dizendo quando você se depara com aquela situação. Já aconteceu antes? Como é que eu estou me sentindo aqui? E aí, entender o que está acontecendo com você naquele momento. Se permitir sentir o que está acontecendo e buscar um acompanhamento psicológico, né? Tudo que eu estou dizendo aqui não exclui de maneira nenhuma um acompanhamento. Faz muito necessário para esse processo encaminhado com um profissional adequado, qualificado, para que você consiga se sentir mais confortável. Mais uma perguntinha não, porque eu acho que chega a ser mais uma afirmação, né? Já sofri crise de ansiedade do corpo inteiro travar e ficar sem ar. Isso é normal? Isso me parece um sintoma muito, muito forte, né? Assim, o corpo está falando alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo e é preciso olhar para isso mais de perto, né? Me parece que foi uma reação muito desconfortável até e deve ter gerado alguns desdobramentos. Então é interessante procurar acompanhamento, se necessário, um acompanhamento psiquiátrico também. A última perguntinha que a gente tem a pessoa diz assim: no último evento que eu fui, eu comecei a chorar de não conseguir falar ou respirar. Eu estava virada para a parede tentando entrar dentro dela. Isso foi uma crise de ansiedade? E isso é normal? Fica difícil conseguir dizer
com certeza, se for uma crise de ansiedade, foi um recorte muito específico da situação, né? Mas me parece que foi uma coisa muito abrupta, assim, que gerou muito desconforto e que isso incomoda essa pessoa também, que ela está falando sobre isso depois do passado, né? Agora, o que me chama a atenção é essa ideia de ser normal. E aí eu não sou muito chegada a essa palavra, normal, né? E eu acho que vale a gente se questionar, normal para quem, né? Normal por quê? Talvez se a gente diminuísse a nossa necessidade de estar encaixado em alguns grupos ou em alguns padrões, a gente conseguisse se permitir sentir de fato o que a gente sente de verdade, sem ter vergonha e sem medo, e fosse muito mais fácil esse processo de autopercepção, de autoconhecimento, de desenvolvimento de autoestima, autonomia, e a gente se sentisse mais seguro para se colocar mediante daquilo que acontece com a gente. Bom, agora que a gente já respondeu todas essas perguntinhas que o pessoal mandou, na sua opinião, você acha que se uma pessoa ela estiver sentindo algum desses sintomas ou se estivesse sentindo meio incomodada, né, com essas coisas que a gente falou, você acha que ela deveria procurar uma ajuda profissional, uma ajuda de um psicólogo? Eu acho que sim, acho importantíssimo a gente buscar ajuda. A gente não precisa carregar o mundo nas costas, tem uma galera aí muito competente que pode ajudar a gente, né? Eu sou suspeita, mas enfim, acho que o processo de terapia é um processo difícil, mas é um processo de transformação, né? E é uma coisa que a gente faz por nós mesmos. Isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente vive se dedicando ao outro, fazendo pelo outro, e esquece de olhar pra gente, né? E nós somos as pessoas que estamos com a gente 24 horas por dia, então a gente tem que dar atenção pro que a gente sente, pro que a gente pensa, não só quando a gente tem um sintoma, mas para desenvolver essas coisas que a gente tinha falado, autoconhecimento, autopercepção, autoestima, desenvolver autonomia, se sentir mais seguro dentro dessa sociedade em que a gente está aí super estimulado, recebendo um monte de informações o tempo todo, sendo massacrado por um padrão social, né? Então é interessante que a gente se sinta confortável com o que não sem vergonha, buscando sempre o nosso melhor, sem se comparar demais, mas fazendo o que é possível dentro da nossa realidade. Eu acho que é muito interessante. E muita gente, assim, tem vergonha de procurar um psicólogo pra desabafar e tudo mais. E o que você acha disso? É preciso ter vergonha? Não é preciso ter vergonha, mas eu entendo que é muito difícil, né? Você sentar lá, agora teve esse boom da psicoterapia online, e aí você olha pra pessoa assim e fala, cara, eu nunca vi essa pessoa, como é que eu vou falar desse monte de coisa que me incomoda, né? É desconfortável realmente, mas aos poucos esse vínculo vai sendo criado e o processo vai sendo feito, né? O profissional que tá aqui, o psicólogo, ele tá com o intuito de colaborar, né? Assim, Ajudar. De pensar junto, de ajudar. Nunca numa ideia de julgar, de criticar, de fazer, enfim, um apanhado de valores, falar, isso não tá certo, isso tá errado. Nunca foi esse o objetivo. Então, a vergonha é natural, porque no começo é desconfortável, a gente cuidou de um monte de machucadinho, a gente cuidou deles, assim, sabe, pra ninguém mexer. E chega o psicólogo lá e fala assim, deixa eu ver esse machucado aqui, e não sei o quê. Então, isso é desconfortável, sim, mas a gente tem que fazer isso por nós, né? Se cada um fizer por si próprio, as coisas tendem a melhorar até num contexto social maior. É um processo de cura, né? Exatamente, é um processo de cura. Mas a gente só pode fazer pelo outro aquilo que o outro permite que a gente faça. Então, com certeza. É um processo individual, né? Tem assim, outros tipos de psicoterapia, mas falo da terapia individual, em que a gente está ali voltado para o nosso bem-estar, né? Para a gente se sentir mais confortável no meio desse caos, nossa vida mesmo, especial. Então, tá, muito obrigada pela participação no vídeo. Eu não sei nem como te agradecer por tirar um pouquinho do seu tempo, né, pra fazer esse vídeo aqui pro canal. Eu acredito que vai ser uma coisa muito importante, assim, pro pessoal de casa, ainda mais nesse período de pandemia que a gente tá vivendo, né? É uma coisa que a ansiedade tem se tornado muito típico, né, recentemente, principalmente, né, durante essa pandemia. E eu queria muito te agradecer por fazer parte, tá, de estar aqui colaborando com a gente. Então, imagina, o prazer é meu, assim, eu acho que é muito interessante a gente levar a psicologia para todo mundo,
tornar ela acessível, né? Levar para as pessoas que elas podem sim fazer por elas, que elas são capazes, que tudo bem, não tá tudo bem, mas que tem como melhorar, tem gente para ajudar, tem um monte de profissional que tá pronto para isso. E aí, caso as pessoas tenham alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, eu me coloco à disposição para isso. Eu acho que é importante que a gente se sinta confortável vivendo a nossa própria vida, né? Se torne protagonista disso. Então, é um prazer. Estamos aí. Manda um beijinho, tá? Obrigada mais uma vez, tá? Bom, gente, infelizmente esse vídeo chegou ao fim, mas calma que vai ter mais vindo por aí. E, cara, eu amei essa experiência. Pra mim foi algo muito legal trocar essa ideia, né? Essa experiência. E a Tá, ela é muito de boa. Então eu vou deixar as informações dela aqui no vídeo pra vocês, caso vocês queiram entrar em contato com ela, pra conhecê-la um pouquinho melhor, sobre o trabalho dela também. E ela é uma mulher incrível, gente. Sério, tô muito grata, tô muito feliz. E eu espero que esse vídeo ajude as pessoas, né, que sofrem disso ou que querem aprender um pouco mais. E não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua família, seu avô, sua avó, namorado, todo mundo. E já vai deixando seu like. E se você não for inscrito, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.